Olá, pessoal! Olá, Bíblios fora da caixa. Estamos aqui na parte 2, tá bom? Da live do Dalbert Marques, com o tema Estudar a Ciência da Informação no Exterior. Estamos na parte 2 agora, com as perguntas, comentários, discussões. O tema tá muito bacana, gente. Vamos lá, vamos aproveitar essa live e a gente fazer o nosso intercâmbio. Todo mundo fazendo intercâmbio fora e depois marcando a gente, o Bíblio Fora da Caixa e o Dalbert. Olha, gente, estou aqui fazendo intercâmbio em algum lugar. Oba, voltamos. Sim, estamos aqui novamente. Eba. Então, vamos lá, né? O pessoal já está entrando aqui. Ok. Dá um tempo pro Você pessoal pode entrar. continuar. É verdade. A gente vai dar um tempo pro pessoal entrar e você pode também continuar a falar do que você estava falando Ah, da antes da gente CPP. encerrar. Sim. Isso. Ah, as classificações, né? Eu, começando a estudar para o mestrado, para essa dissertação, eu comecei a pesquisar as classificações das profissões. Eu achei engraçado que eu comecei a perguntar para alguns profissionais se eles conheciam a profissão deles segundo a classificação nacional. E a maioria não sabia, a maioria não tinha noção que tinha um documento chamado classificação. Eu falei, como assim? Mas os que estavam começando a profissão, né? Então tem essa desculpa. Eu também não sabia. Eu não sabia que tinha uma classificação e que falava que o bibliotecário e as funções, e o arquivista e as funções. E a CBO, a classificação brasileira, tem o nome profissional da informação, no 2612, no código 2612. A portuguesa e a internacional da Organização das Nações Unidas para o Trabalho não tem o termo profissional da informação. E é uma briga muito grande em Portugal, e eu até estou pensando em levar isso no meu doutoramento, por doutorado, a criação de uma nova hierarquia na classificação portuguesa das profissões. E talvez uma readaptação na classificação brasileira. Porque quando você vai lá fora, e eles perguntam como é que é a profissão que você quer seguir no seu país. E eu falo, olha, eu quero ser um profissional da informação. Aí eles perguntam, e o que é profissional da informação? Como é que é a classificação do profissional da informação no seu país? Em Portugal? Não tem, não sei. Nossa. Tem de arquivista, tem de bibliotecário, tem de cientista de dados, mas não tem de profissional da informação. Qual a Na terminologia, Wikipédia, então? como? Qual a terminologia, então? Bibliotecário, arquivista, museólogo, Tá. e esses grupos estão no grupo de comunicadores. Se eu não me engano, o grupo principal destes são comunicadores, artistas e alguma coisa do tipo. Hum, E na CBO, o profissional da informação é um grupo maior, e dentro desse grupo tem três profissões, e profissões sinônimas. Tem a profissão de bibliotecário, de arquivista e de pesquisador de informação em linha, ou um sinônimo disso. Mas museólogo não entra não? nessa profissão da informação, segundo a CBO de 2010 ou 2011. Eu não fui atualizado ainda. Entendi. Nossa. Pronto, é isso que eu queria falar da dissertação. Bem, então a gente já tem uma live próxima aí, né? Já temos um tema, né? Ah, Um sim, podemos palestrante falar já, sobre isso. já está convocado. Ok, obrigado. Bem, vamos lá. Essa pergunta já foi. Certo, tem uma pergunta da Bibliowoman. Ela diz assim: pelo que vi, você não gostou muito de Portugal. Por quê? Não, eu amei Portugal, eu adorei Portugal, e eu tenho uma residência agora fixa em Portugal, e passo mais tempo em Portugal do que no Brasil. Eu não gostei de alguns docentes, e estamos a falar de 10 docentes, dois, e eu não gostei das disciplinas e de como eles lecionavam as disciplinas.
Por isso, eu me peguei e me joguei para fora. Fui procurar essas disciplinas em outros países, em outras faculdades. Mas Portugal, para mim, tipo, é igual ao Brasil. Eu não vejo uma diferença. É igual ao Brasil, é igual algumas regiões do Brasil, tá? Porque Portugal você anda tranquilamente no ônibus com contando dinheiro, você anda tranquilamente no metrô com o seu notebook escrevendo, você anda na rua falando no celular sem medo nenhum de alguém te assaltar. Não quer dizer que não vá te assaltar, mas Uhum. é muito seguro. Eu moro numa região chamada Vila do Conde. Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa no Google Vila do Conde. É uma cidade linda, pequenininha, mas você tem rio, você tem mar, você tem montanha, você está a 40 minutos de transporte do centro do porto, ali da cidade principal do norte de Portugal. Tudo funciona, é maravilhoso, eu adoro. Mas não gosto do modo, não gosto e não aprendi a gostar do modo como alguns docentes ensinam a ciência da informação. Uhum. Mas isso foi bom, né? Porque aí você saiu e conheceu a realidade da nossa área em outros lugares, né? Exatamente, sim. Isso foi excelente. Quando eu estou numa casa, eu tento sempre achar algum defeito para poder ou mudar ou me mudar. Oh, Ou mudo aquilo ou me mudo. Ó, eu já morei em pelo menos umas 12 casas diferentes em Portugal. nossa, E eu adoro mudar, adoro mudar. É isso. tá certo. Ó, tem mais uma pergunta da Bibliowoma. Tenho duas filhas, uma de 16 e outra de 10. Se eu for com elas, é fácil encontrar escola pública para elas? O ensino é de qualidade? Será que me sustento com a bolsa? No caso, ela indo com duas filhas? Ok. Será que elas sustentam com a bolsa? Vamos pensar. Nós temos vários programas de intercâmbio, partindo do Brasil. Temos, por exemplo, o programa Santander, que é muito falado em Portugal. Eu tive amigos que foram para Portugal com a Bolsa Santander e era de 800 euros. O salário mínimo em Portugal são 600 euros. Hum, Com 600 euros você consegue viver em Portugal. Com 800 euros você consegue viver bem em Portugal. Mas o que ela vai ter que fazer? Se ela vier para cá com a Bolsa Santander, eu não sei se vai ser esse o caso, ela vai ter que primeiro procurar um quarto. É muito comum você não alugar um apartamento, você alugar um quarto dentro de um apartamento. E você uhum, tem acesso a todo o apartamento, tem acesso à cozinha, o banheiro, a sala. E nesse quarto ela pode partilhar o quarto com as duas filhas. Ela pode, por uhum, exemplo, no quarto ter uma beliche e uma cama. Isso acontece, isso não é incomum em Portugal, isso é muito comum. E com os 800 euros, ela consegue se manter em Portugal com as duas filhas. Com a bolsa integral da Direção Geral do Ensino Superior em Portugal, ela não consegue. É uma bolsa que dá apenas para uma pessoa alugar um quarto, fazer compras e pagar a faculdade. Não dá para mais que isso. uhum. Eu não sei se eu respondi mais ou menos. Aí eu teria que me aprofundar, mas ela pode depois me procurar offline se quiser e tratamos disso. É verdade, gente. Qualquer coisa é só entrar em contato com o Dalbert, tá bom? Vamos lá. Tem a pergunta do Tiago Barros Vieira. A pós-graduação online, ou seja, a distância em ciência da informação? Acredito que é aí, né, em Portugal. Sim, nós temos, por exemplo, o curso de uma pós-graduação em Ciências da Informação com a vertente em bibliotecas escolares, Uhum, online. E cada vez mais, e tenho certeza que depois da pandemia ainda mais, os cursos vão ter uma grande abertura para o online. uhum, Mas ser online não implica, muitas vezes, pagar um valor menor de propina, de mensalidade. Muitas vezes você faz um curso online e você paga o mesmo montante de alguém que está fazendo o curso presencial. uhum, E eu posso citar agora, de cabeça que eu lembro, esse curso no Instituto Politécnico do Porto, de pós-graduação em bibliotecas escolares.
mas eu tenho certeza que há outros e eu posso verificar e passar para ele essa informação. Tá, ok. Já fica atento, hein, gente? Já mandei mensagem pra ele depois que acabar a live. E Certo. eu vou só responder Ah, amanhã. é verdade. A Jéssica. Peraí. Temos alguns comentários, eu vou ler os comentários. Ok. A Bibliowoma também, ela diz assim: então, a princípio, o valor do mestrado é 3.500 e depois de 6 meses com a carteirinha passa para 1.250. Ok, vamos recapitular isso então. Os 3.500 é um valor anual e você vai poder pagar esse valor anual em 10 vezes, mas os primeiros 3.500 você tem que pagar. Depois de estar aqui por 6 meses, você vai dar entrada com um processo chamado Igualdade de Direitos. É o tratado de Porto Seguro. Vai dar entrada com esse processo no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou mesmo no cartório notarial em Portugal. E aí, quando sair, e sai no período de 6 meses, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, no segundo ano, você, em vez de pagar 3.500, vai pagar 1.250. 1.250, é isso. Certo. E uma outra coisa importante também. Suponhamos que ela deu entrada e entrou no segundo ano e ela ainda não tem a carteirinha de igualdade de direitos. Ela vai entrar normalmente e assim que tiver a carteirinha, ela vai na secretaria e vai pedir para mudar o estatuto dela, de estrangeiro para português. E aí a propina vai abaixar. Tá certo. Beleza. Vamos lá, tem um outro comentário. Peraí, tem vários. Tem uns comentários que eu vou deixar pro final, tá? Tá bem, ok. Tem uma pergunta do Manuel Messias. Nesses países, tem o curso de graduação em biblioteconomia? Para ser bibliotecário, como é o processo? É um pouco É, diferente. Assim, o que você ia desculpa. falar? Não, eu ia falar que você já respondeu no início da live, mas você pode recapitular. Bom, sim, sim. Bom, tem os cursos de biblioteconomia, tem os cursos de ciências da informação, tem os cursos de arquivística ou arquivologia, e eu tenho muito medo em falar termos, porque em português de Portugal e português brasileiro mudam alguns termos. Por exemplo, é muito comum aqui você ouvir mais pequeno em vez de menor. Isso me dava uma dor no ouvido, mas é o certo, é o normal. Equipa em vez de equipe. Planeamento em vez de planejamento. E essas diferenças, então, e nas nomenclaturas profissionais é a mesma coisa, tem diferenças. E eu tenho medo de falar, mas vocês deixam, fingem que eu estou aprendendo ainda o português. Porque é mais ou menos assim. Eu estou aprendendo ainda porque eu não sei o que é certo e o que é errado mais. E nesses países tem essas profissões. Em alguns países, você tem que estar inscrito na ordem profissional do bibliotecário, na ordem profissional do arquivista, em outros não. Em Portugal, por exemplo, você forma em ciências da informação e pode prestar um concurso público apenas com o diploma. Você presta um concurso público para a Câmara Municipal de Lisboa, para a área de bibliotecário, para a área de arquivística, e só tem que ter a graduação, o diploma, mais nada. E é claro que depois desse concurso você vai fazer uma prova para verificar se você realmente tem aquelas competências, tem aquelas aptidões. Já no Brasil, se eu não me engano, você tem que estar inscrito, né? Como um Isso. bibliotecário, tem que ter um registro, né? Tem que estar registrado no Conselho Regional da sua região, né? Aqui em Portugal, não. Na Espanha, eu já não posso falar de toda a Espanha, porque lá tem partes separadas. Onde que eu estudei, não precisa. Você é formado e pode prestar um concurso público sem nenhum tipo de registro. Uhum. Nossa, legal. Interessante. Vamos lá. Nossa, pera. Achei. Aqui. Tem uma pergunta do Marcos Gomes, que foi o nosso palestrante de ontem. Ele pergunta assim: como você conseguiu chegar até Portugal,
Até porque as passagens são caríssimas. Você fez poupança? Olha, eu falei no início, né? E vou falar aqui de novo. Eu vim para Portugal, vou usar uma expressão que na época o pessoal em Portugal falava comigo. Então eu não sei o quão ruim isso é no Brasil. Então já peço desculpa se for uma expressão ruim. Mas eu vim para Portugal atrás de um rabo de saia. É isso. Uhum. E quando você vai para uma outra cidade atrás de um rabo de saia, você não está ligando muito para quanto que você vai gastar, por quanto que é, né? Não liga muito para essas coisas. E é claro que eu tive que fazer uma poupança durante algum tempo. Na época, a passagem ela custava em torno de uns R$ 2.500 e de Hum, volta. hum. Só que eu só vim, eu não voltei. Só que eu não tive o retorno do valor da volta. Nossa, O valor da volta eu perdi. perdeu. Fiquei irregular em Portugal, né? Ou seja, eu não fiquei ilegal, eu fiquei irregular, corria o risco a qualquer momento de ser deportado, Uhum. mas comecei a estudar as leis, comecei a investigar o que eu podia fazer. Vi que eu podia sim estudar, que não tinha nenhuma lei que me impedia de estudar, e depois eu vi que eu podia, com o tempo, pedir algumas autorizações de residência. E hoje em dia pronto, não preciso de mais nada, eu tenho uma carteirinha que me permite viver 10 anos aqui. Eu só não dei entrada ainda com a nacionalidade portuguesa. Deixa eu ver se eu falei certo. Nacionalidade, isso, porque muita gente fala cidadania, não está errado. É nacionalidade. Porque eu tenho que ter o registro criminal de todos os países que eu morei. Eu tenho que ter o registro criminal da Espanha, traduzido e juramentado. Da Uhum. Rússia, traduzido e juramentado. Da Polônia, do Brasil, mas do Brasil é de graça, e de Kosovo. E para traduzir e juramentar isso tudo, eu vou gastar uma grana Nossa. e mais os 250 euros que se paga para dar entrada com o processo. Então eu tô com muita preguiça, sabe? Muita preguiça de dar entrada com esse processo. Vou deixar para lá. Imagino. Muita. Tá certo. Temos uma pergunta do Janailton. Ele pergunta assim, Dalbert, é verdade que na Rússia se fala espanhol também? E que ao entrar no país a pessoa passa por exames médicos? Ok. A Rússia é muito grande. A Rússia é mesmo algo, tem, se eu não me engano, 6 fusos horários. Você anda tranquilamente 10 horas de avião dentro do país. Uau! E nos aeroportos por onde eu passei, que foi o aeroporto de Sochi, o aeroporto de Krasnodar, o aeroporto de Moscou e o aeroporto de São Petersburgo, nesses 4 aeroportos eu não passei por nenhum tipo de exame. Hum, A época que eu fui foi 2017. Isso, não passei por nenhum tipo de exame. O espanhol é a segunda língua preferida do russo. uhum, Principalmente o pessoal da antiga, acima de 40 anos. Por causa da Guerra Fria e por causa de toda essa história entre Rússia e Estados Unidos, o inglês é uma língua que os antigos não gostam. E eles adoram o russo, o russo, adoram o espanhol, adoram escutar o brasileiro falando, gostam. Eles não entendem nada, mas gostam de ouvir. Então, se eu estou conversando com alguém em português, eles ficam assim, maravilhados com o modo de falar. E o espanhol, é muito comum você ver escolas de espanhol e ver pessoas que falam espanhol e que estão aprendendo espanhol. É isso mesmo. Nossa, legal. Eu já sei pra onde eu vou agora. Rússia. Certo. A Soul Bíblia faz mais outra pergunta. Como fica a relação de custo de vida? Muito bem. O custo de vida em Portugal é um dos mais baixos da Europa e chega a ser 3 vezes mais barato do que o Brasil. Nossa. Como é que você chega nessa conclusão? É por unidade monetária. Esquece o Hum, câmbio.
Se você for fazer câmbio, tá caríssimo vir para Portugal, tá caríssimo comprar em Portugal. Não é pelo câmbio. No Brasil, você ganha um salário mínimo de 1.000 unidades monetárias. Não é R$ 1.000. Com um salário mínimo de 1.000 unidades monetárias, você consegue comprar quantos litros de leite? Quanto que tá o leite aí no Brasil? 2,50? Na verdade, tá R$ 3. Tá R$ 3. O leite líquido, né? O leite líquido. O leite líquido. Então, com um salário mínimo brasileiro, você consegue comprar 333 litros de leite, né? Certo. Em Portugal, o salário mínimo são de 600 unidades monetárias. No Brasil é 1.000, em Portugal é 600. O litro de leite custa meia unidade monetária. Com um salário mínimo, você compra 1.200 litros de leite. Nossa. Então, você está vendo a discrepância? Sim. O pão em Portugal é 10 cêntimos. Imagina o que é o pão francês custar 10 centavos. Faz muito tempo que não é mais isso no Brasil. Muito tempo. Muito tempo. Então, se você tem um salário, eu falo muito então, eu tenho que cortar esse meu vício. Depois vocês editam, tá? Antes de publicar lá no YouTube. Se você ganha um salário mínimo em Portugal e tem uma vida regrada, você vai ter uma vida, uma qualidade de vida superior ao Brasil ganhando um salário mínimo. Eu tô para falar que você só teria a mesma qualidade de vida no Brasil se ganhasse 3 salários mínimos. 3 salários mínimos no Brasil para ter a qualidade de vida com o salário mínimo em Portugal. Já sei pra onde eu vou me mudar daqui a pouco. E na Rússia ainda mais barato. Não, eu vou pra Rússia, gente. Tchau. Tchau, Brasil. Aí é muito bom. Olha, a outra pergunta também do Marcos Gomes de ontem. Ele diz assim: Você sofreu preconceito por ser brasileiro? Caramba, quando eu tinha essa cabeça, essa mente do preconceito na minha cabeça, eu sofria preconceito. Por quê? O preconceito, não é que o preconceito só está na nossa cabeça, não, ele existe. Só que o português é um povo que ele fala com você assim, não interessa, vai pro caralho. Não posso falar palavrão, mas aqui não é palavrão. Lá em Portugal não é palavrão. É, ele é um povo muito, para usar uma expressão brasileira e não portuguesa, ignorante. Mas ele não é ignorante sendo grosso com você. Ou seja, é o jeito dele, o jeito do português é um jeito assim mais estourado. Só que isso não é falta de educação. Eu É já o fui. normal deles. É o normal deles. Se você estiver achando que vai sofrer preconceito, o português vai falar um não interessa para você e você vai achar que está sendo preconceito. Uhum. Mas tem. Eu já ouvi falar, eu não gosto de brasileiro. E eu já briguei com português porque eu ouvi falar, porque eu escutei ele falando que não gostava de brasileiro. Então eu discuti com ele, discuti um modo muito, muito mesmo forte. Essa discussão que nós tivemos. Quase deu polícia. E, e você tem que aprender, o brasileiro, a não deixar nenhuma cultura subir em cima dele. É claro que você está no país do outro, você tem que se encaixar na cultura do outro. Mas se encaixar não é se humilhar, Uhum. mas tem que se conhecer as leis para saber aonde ir, o que fazer, caso se sinta diminuído, se sinta menosprezado. Se eles falam uma palavra que você não gosta, primeiro você tem que entender se aquela palavra está dentro da cultura deles e qual é o peso daquela palavra dentro da cultura deles. Uhum. Um padre na missa, ele pode falar assim: manda esse puto calar a boca. Uhum. No Brasil, o padre falaria assim: fala com essa criança para ficar quieta. Uhum. Então, olha a diferença. Fala com essa criança para ficar quieta ou manda esse puto calar a boca. O brasileiro assusta, mas o padre não está sendo mal educado. Uhum. Esse jogo de palavras, você tem que aprender que a palavra ela vai ter o peso que você der para ela. Verdade, falou disso, né? Então é interessante da gente, é, como você falou, a gente tá indo para uma outra cultura,
para um outro lugar. Então é interessante a gente conhecer aqueles que a gente pode chamar de jargões, né? Aquilo que é Isso. comum ali naquela cultura para você entender, para já não achar que, meu Deus do céu, preconceito aqui, estão me xingando. Ah, e uma coisa engraçada também é com as meninas. As meninas que chegam no porto, elas sofrem muito, porque tá no ponto de ônibus. Ô, rapariga, quantas horas? Ô, rapariga, você vai pegar esse ônibus? Ô, Eita! rapariga, olha esse puto aí. Tipo, ô, menina, menina, menina. E as brasileiras, elas ficam assim. Primeiro por quê? Porque a brasileira, quando vem pra cá, algumas, elas têm um preconceito. Quando eu falo preconceito, é um achar anterior. Elas ficam Uhum. pensando assim: os portugueses acham que as brasileiras são todas prostitutas. Mentira. Mas isso é uma cultura. Antigamente tinha essa cultura. E quando a brasileira chega em Portugal, já com esse pensamento, e vem um português e chama ela de rapariga, é um Eita! choque muito grande, muito grande. Então tem que saber controlar. E outra coisa, a mesma repartição pública, duas pessoas diferentes vão te dar duas informações diferentes sobre o mesmo Nossa. problema. Uma fulana vai falar com você, você precisa do documento A, B e C. E aí você chega com o documento A, B e C, só que é uma outra que te atende. Não, eu só quero A. Não, eu quero A, ou B ou C e você vai ter que voltar para buscar o D. Então Nossa. não se assuste. Ai, não é só aí não, gente. Aqui também, né? Ah, ok. Brasileiros, você tem que já saber tudo baseado ali na legislação, tudinho que você tem que levar, nas normas da instituição, né? Independente de qual for. Porque às vezes você chega e eles te dão duas, três, quatro vezes a mesma pessoa. Então isso acontece também aqui. Ó, Ok. temos uma pergunta da Jéssica. Ah, então é mais fácil conseguir se tornar um português pelo estudo? Porque muitos estrangeiros não conseguem a cidadania. Fala pra gente. Ok. Ó, eu tô sentindo que a chamada tá um pouquinho ruim, mas eu ainda tô conseguindo me ver bem. Eu só não tô te vendo muito bem, mas eu consegui entender tudo que você disse. Se tiver ruim, você me ajuda. É o seguinte, Tá. para se tornar um português, para você ter a cidadania portuguesa, se eu não me engano, você precisa de 5 anos. Era 6, agora é 5. 5 anos morando em Portugal. 5 anos morando legalmente em Portugal. Traduzindo, você chega em Portugal com autorização de residência para estudo. Um ano. Renova por uma autorização de residência de mais 2 anos. Renova por uma outra autorização de residência de mais 2 anos. Pronto, já deu 5. Com 5 anos, você vai no cartório e dá entrada com a cidadania. Isso com estudo e com qualquer outro tipo de atividade que lhe permita renovar sempre a sua residência em Portugal. Para renovar a residência em Portugal, é muito importante você comprovar que tem meios de subsistência, que é um salário mínimo para uma pessoa, um salário mínimo mais 50% para duas pessoas, um salário mínimo mais 50% mais 30% de um salário mínimo para cada filho, ou para dois filhos. As contas são mais ou menos essas, depois eu posso ter uma informação mais certa para alguém que precise. Então, provar que você tem dinheiro para se sustentar em Portugal. Como? Ah, porque eu tenho 2 apartamentos alugados no Brasil, eu recebo todo mês na minha conta corrente o valor desses 2 apartamentos, que dão 600 euros. Então, eu provo que eu tenho capacidade financeira de morar em Portugal. Tem um susto, um conceito que o serviço de imigração português não gosta de brasileiro. Isso não existe. Quando o serviço de imigração português deporta um brasileiro, ele está cumprindo uma lei internacional que o imigrante não pode passar perrengue, não pode passar necessidade no país. Então, se o policial de fronteira vê que aquele imigrante
ele pode passar necessidade no país porque não tem condição. Então, para não cair em uma contra-ordenação dessa lei internacional, ele vai mandar o imigrante para fora. Ele vai mandar o imigrante de volta para casa. Porque o país do imigrante, ele vai poder cuidar do imigrante. O meu país não vai poder cuidar do imigrante. É mais ou menos por aí. Não é porque ele não gostou de você, é porque ele quer preservar a sua vida, preservar a sua integridade, a sua moral. Por isso é que está voltando. Tá certo. Bem, temos várias perguntas, né? Temos mais uma pergunta do Fernando Braga. Ele diz assim: não peguei do começo. Essa questão do mestrado, os trâmites é direto com a instituição ou tem algum representante no Brasil? Ok. Aí o mestrado, suponhamos que ele quer se candidatar a uma vaga do mestrado na Universidade do Porto. Ele vai fazer todo o processo com a Universidade do Porto online. Uhum. Então ele vai na entrada, tem lá no site da Universidade do Porto o local para vaga para estrangeiros. Ele vai preencher tudo, vai anexar todos os documentos que precisa e ele vai precisar que a universidade da onde que ele tirou a graduação, a licenciatura, o bacharelado, ele vai precisar dessa faculdade um conjunto de documentos, que é o histórico, o conteúdo das unidades curriculares, a nota, né, que ele teve em cada uma, e vai ter que fazer o apostilamento de AIA em cada um desses documentos. Uhum. E depois o processo é todo feito com a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, o Politécnico do Porto, é assim que funciona. Ah, legal. Legal. Certo. Peraí, questão do mestrado, contato só aí, tem algum... Então, o Fernando Braga tinha mandado uma outra pergunta, mas é bem condizente com o que você já respondeu agora. Ok. O Eric Pires perguntou assim: você já contou piada de português em Portugal? Já contei muita piada de português em Portugal. Geralmente eu troco os portugueses por alemães, por russos, por turcos, e aí funciona muito bem. Mas não, o pessoal aqui, o pessoal em Portugal, eles sabem que a gente conta piadas de português, eles sabem. Por quê? Por que que sabem? O Manel da Padaria é português, o Manel da Padaria tem família em Portugal, e eles falam. Então o próprio Manel da Padaria vai contar uma piada de português com português. E isso acontece. E por incrível que pareça, eu nunca, nunca ouvi uma piada de brasileiro contada por português. Não sei o que que se passa. Eu acho que eles não sabem brincar com o brasileiro, porque o brasileiro já é muito palhaço por natureza. Então não conseguem pegar, não tem jeito. Aham. Eles, eu não consigo brincar aqui, vou deixar pra lá. Não vou fazer a Não piada. vai fazer. Olha, eu acredito que as perguntas se encerraram. Tem bastante comentários aqui que o pessoal tá fazendo no decorrer da live, né? Muito dizendo. Tem eu acho que é Yosue Bonet, uma coisa assim. Saludo, meu amigo, um abraço Ah, isso pra é você, assim. né? Isso é um amigo meu da banda. Ele toca na filarmônica que eu toco. Bem, gente, eu acredito que as perguntas já encerraram. Eu quero agradecer, Dalbert. Como é a pronúncia do seu nome? É Dalbert? É Dauber. O correto é Dauber. Só que a minha mãe, ela já me aprende, ela não sabia que o correto era Dauber e falava Daubert. Então, se você Aham. falar Daubert, tá correto dentro da minha mente. E se você falar Dauber, tá correto dentro do meu intelecto. Então, das duas formas tá certo. Então tá certo. Então, Dalber, eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela oportunidade que você tem nos prestigiado, né? Nós, enquanto Bíblia Fora da Caixa, aos telespectadores, pela oportunidade da sua palestra, por você ter aberto, né? Acredito que os olhos de muitas pessoas aqui e o interesse em poder participar, né? Tanto do mestrado, estudar fora na nossa área. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, gente. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas, né? Tínhamos bastante perguntas aqui. Todo mundo quer saber.
Como é que a gente Bom, faz para sair daqui, para fazer o mestrado fora, para fazer disciplinas fora. E a sua fala foi muito enriquecedora para gente. eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência aqui de estudar, de sair por aí. E eu não vou parar, eu vou continuar. Agora eu quero ir para o Egito, quero ir para o Japão e vamos fazer outras lives depois sobre isso. Oba, vamos sim. Quem sabe a gente não se encontre por aí, né? Em uma dessas viagens, Egito, né? Japão. Ah, sim, sim. E sem gastar nenhum tostão, atenção, é muito importante É isso. a melhor parte, né, gente? A gente não pode estar gastando mesmo, não. Gente, Exatamente. então, se vocês quiserem mais informações, Dalbert, o pessoal pode entrar em contato com você, indique Pode, os seus fica à meios. vontade. Então, o meu e-mail é Dalbert, como deve estar aparecendo em algum lugar aí da tela, Dalbert Oliveira, não é Dalbert Marques, é Dalbert Oliveira, @gmail.com, ok? No meu Instagram tem lá a minha página do Google, o meu website, tem lá todos os Erasmus, os intercâmbios que eu fiz, onde é que eu já trabalhei, os meus trabalhos voluntários que eu faço, os artigos que eu estou publicando, tem lá também nesse site, logo na minha bibliografia do Instagram. E eu acho que esses dois canais já é o suficiente. E lá encontra tudo. Pode mandar mensagem, inbox também pelo Instagram. Eu tô disponível, quase que 24 horas por dia. É verdade, gente. Qualquer informação, é só vocês entrarem em contato com o Dalbert. A Soul Bíblia disse assim: Muito obrigada, sua história me inspirou. Ai, que bom mesmo. Obrigado. Acre- Acredito que já vai ser uma aí que vai sair para explorar o mundo afora. Tomara. Tomara, marca a gente, hein? Indica lá. Olha, gente, estou aqui agora, no Egito. Então, Com gente, é certeza. isso. Muito obrigado, Dal. Eu ainda tô te chamando de Dalbert, né? Mas Tá tudo bem, bem. pode ser Dalbert, tá bom, tá ótimo. Eu vou lembrar da minha mãe, só isso. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Se você tiver alguma indicação que você queira deixar pro pessoal, você pode me mandar pelo direct mesmo no Insta e a gente pode estar fazendo uma publicação pro pessoal, tá bom? Ok, eu vou mandar Indicações de então a editais, coisas do página. tipo. Eu vou mandar a página onde é que tem os cursos de Ciências da Informação em Portugal, desde a licenciatura até o doutoramento. É uma página única que tem todos os cursos. Opa, beleza. Então, gente, é isso. A nossa live está encerrando por hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pelas contribuições. Dalbert, mais uma vez, muito obrigado. Uma feliz dissertação para você, né? E escrita aí nesse momento. Aproveita para escrever bastante, Sim. tá? Tem que aproveitar, né? Então é isso. Vou deixar você para as suas considerações finais, né? Se ainda tiver. E para depois a gente encerrar. Bom, gente, eu acho que, bom, o importante é sabermos que a vontade que nós temos, ela tem que ser canalizada em ação. Mas que tipo de ação é essa? Imagina que você encontrou uma chouriça. Em Portugal chama chouriça, não sei no Brasil como é que chama, mas um pernil daqueles pernis redondos que você gosta muito. Você não vai conseguir pegar aquele pernil todo e comer de uma vez era só. Mas se você pegar aquele pernil e fatiar ele em fatias muito pequenininhas, tiver um copinho de cerveja, ou de vinho, ou da bebida que você gosta, e ir comendo vagarosamente, você vai ver que no final do dia o pernil vai ter ido embora. Você está com vontade e você canalizou, você fez alguma coisa, você cortou o pernil e você foi comendo aos poucos. Tenha um plano muito grande, tenha um objetivo gigante, mas faça metas diárias, metas pequenas e alcance essas metas pouco a pouco. Logo, logo, o objetivo vai estar todo dentro de você. Esse pernil vai estar todo inserido. Então, no bom sentido. E você vai chegar onde você quer. Mas comece fazendo metas pequenas. É verdade, gente, arrasou. Muito obrigada, Dalvit. Muito obrigada, pessoal. Gente, a gente finaliza agora com essa excelente fala do Dalvit, né? Vamos criar metas diárias e cumpri-las, né? Não adianta só criar as metas e não cumpri-las. Então, a gente cria a meta, a gente cumpre a meta, fazer que nem a Dilma. A gente dobra a meta
Passa a meta. Passa a meta e assim a gente vai. E isso é necessário, né, gente? Se a gente quer correr atrás, a gente quer ir além, de fato, sair da caixa, que muitas das vezes não é nem a gente mesmo que se insere na caixa, né? Às vezes é a nossa área de atuação, coisa do tipo, mas a gente precisa sair, se expor e ter coragem, como o nosso querido, o Dr. Marcos Gomes, né? Ele mencionou na live de ontem. A gente tem que ser ousado. E o Dawit é um grande exemplo também de ousadia, né? A gente tem que dar a cara a tapa e vamos lá. Exatamente. Ouse fazer e o poder se lhe será dado. É verdade. Então é isso, gente. Agradeço a todos. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário. Lembrando, gente, que a gente tem um sorteio que está acontecendo no nosso Instagram. É o sorteio de uma camisa muito bacana, em parceria com a Textil Mural. Infelizmente, o Dalbert não vai poder participar, porque é só para o pessoal que está no Brasil. Tá bem, pronto, ok. Esse preconceito. Ai, eu odeio brasileiro, gente, que preconceito. Mas todos vocês estão convidados a participar, tá bom? Do nosso sorteio. Participem, o sorteio vai ser no próximo dia 17. E fiquem atentos às próximas lives, tá bom, gente? Então é isso. Até mais, Dalvet. Até mais a todos Tchauzinho. vocês e a gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau! Tá bem, tchau.